Olá a todos, meu nome é José Renan Nobre Cândido, sou bolsista pelo PIBIC-UEPB. Neste projeto fui orientado pela doutora Elaine Gonçalves Rett. O tema do meu projeto é Determinação do potencial fisiológico de sementes de melancia pelo teste do pH do exudato. A grande área estudada foi agronomia e a sub-área também foi agronomia. Introdução. Origens da melancia. Originária das regiões áridas da África tropical. Domesticada há mais de 5.000 anos na África. Introdução na América no século XVI, segundo Almeida, 2003. Características da melancia. Tempo de crescimento variando de 70 a 120 dias. Hábito de crescimento rasteiro. Ramificações que podem atingir até 5 metros de comprimento. Plantas alógamas que mantêm o vigor mesmo com autofecundação. Área cultivada de melancia no Brasil. 93 mil hectares anuais. Produção de 2,1 milhões de toneladas de fruto. Principais estados produtores: Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pará e Paraná. Referência IBGE, 2013. A importância da qualidade da semente na agricultura. Rendimento e produtividade, resistência a doenças e pragas, variedade e diversidade genética. Importância do potencial máximo de germinação. Garantia de emergência uniforme e desenvolvimento de mudas saudáveis. Potencial fisiológico das sementes como indicativo direto da capacidade da planta. Uso do potencial máximo de germinação para avaliar a qualidade de lotes de semente. Métodos de análise em laboratório. Limitações de realização de testes em campo devido à variação das condições ambientais. Desenvolvimento de métodos que analisa em laboratório em condições controladas. Objetivo diz: alcançar germinação mais regular, rápida e completa de amostras de semente. Sementes sofrem processo contínuo de deterioração. Conhecer este processo possibilita desenvolver métodos para determinar o potencial fisiológico e o vigor de sementes, evitando-se prejuízos. Teste do pH do exudato é um teste de rápida precisão e execução. Se baseia na permeabilidade da membrana, lixiviação de solutos e integridade do tegumento. É um teste de avaliação colorimétrica do meio onde a semente está submersa, juntamente com a solução indicadora de fenolftaleína. Sementes deterioradas apresentam desestruturação do sistema de membrana, resultando no desequilíbrio da capacidade de regular o fluxo de solutos, entrada ou saída na célula ou organela. Quando a semente embeber água por um período de tempo, irá ocorrer a liberação de açúcares, ácidos orgânicos e íons que vão influenciar na acidificação do meio, gerando uma queda do pH do exudato, deixando a cor rosa fraco ou incolor. Sementes não deterioradas ou pouco deterioradas apresentam menor lixiviação de solutos, gerando uma coloração rosa forte ou rosa. Objetivos. Objetivou-se com esse trabalho avaliar a eficiência do teste do pH do exudato na verificação do potencial fisiológico de sementes de melancia. Metodologia. Caracterização da área experimental. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Faculdade de Agronomia do Campus 4 da UEPB e no viveiro de produção de mudas do setor de fitotecnia do Campus 4 UEPB, Catolé do Rocha, Paraíba, entre setembro de 2022 e julho de 2023. Tratamentos e amostragem. O experimento consistiu dos seguintes tratamentos: 3 lotes de sementes de melancia e 4 períodos de embebição, 30, 60, 90 e 120 minutos, com 12 tratamentos e 3 repetições, sendo cada repetição composta por 2 subamostras de 100 sementes. Metodologia. Variáveis analisadas. Teste de primeira contagem de germinação, teste de germinação, emergência de plântulas em areia, índice de velocidade de emergência, teste do pH do exudato das sementes em 30, 60, 90 e 120 minutos. Análise estatística. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 3 repetições.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. De forma complementar, realizou-se também a correlação de linear, utilizando-se o software estatístico Sysvar 5.6, segundo Ferreira em 2011. Resultados e discussões. Os dados da tabela 1 apresentam a variação do peso de 1.000 sementes em gramas das sementes em cada lote. Podemos ver uma considerável variação de peso do lote 1 em comparação ao lote 2. Os dados foram colhidos na Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha. Campus 4. Resultados e discussão. Tabela 12. Resumo da análise da variância para as variáveis de primeira contagem de germinação, emergência de plântulas em areia, índice de velocidade de emergência, IVE e o pH do exudato, estudados em 4 períodos de embebição, 30, 60, 90 e 120 minutos, em sementes de melancia, Catolé do Rocha, Paraíba, 2023. De acordo com a análise de variância da tabela 2, observa-se que houve efeito significativo P menor ou igual a 0,01 pelo teste F para todas as variáveis, evidenciando a diferença de qualidade fisiológica entre os lotes estudados. Tabela 3. Dados médios dos testes de primeira contagem de germinação, emergência de plântulas em areia, índice de velocidade de emergência e o pH do exudato, estudado em 4 períodos de embebição, de 30, 60, 90 e 120 minutos, em sementes de melancia. Observando-se os dados médios referentes às variáveis estudadas da tabela 3, verifica-se que o lote 2 apresentou maior potencial fisiológico para as variáveis primeira contagem de germinação e o lote 3 maiores valores em emergência de plântulas em areia e índice de velocidade de emergência. Já o teste de pH do exudato nos 4 tempos estudados mostrou resultados inconsistentes quando comparados com os obtidos no teste de germinação e com a germinação de plântulas em areia, não permitindo a distinção da qualidade fisiológica entre os 3 lotes de sementes de melancia. Os resultados encontrados nesta pesquisa estão de acordo com os encontrados por Otolakowski em 2017, que concluiu que o teste de pH pelo método de uso de fenolftaleína não é satisfatório para a parvifolium e precisa de maior aperfeiçoamento. Observou-se variação entre a média das sementes com coloração rosa-púrpura e a porcentagem de emergência. De acordo com os resultados colorimétricos, seriam poucas sementes que proporcionariam a formação de uma plântula normal. Tal fato confirma a inconsistência dos resultados obtidos no teste do pH do exudato das sementes de melancia, corroborando com as pesquisas de Carvalho et al. 2018, que concluíram não ser possível avaliar o potencial fisiológico de sementes com rapidez e precisão pelo teste do pH do exudato, através de método visual ou mesmo quando é usada uma análise quantitativa de imagem em sementes de limão-cravo. Na tabela 4 são apresentados os dados de correlação linear entre as variáveis estudadas. Tabela 4. Correlação linear entre as variáveis analisadas nos testes de avaliação de qualidade fisiológica das sementes de 3 lotes de semente de melancia. Pode-se observar na tabela 4 que houve correlação altamente significativa entre o teste do pH do exudato de 30, 60, 90 e 120 minutos, com a germinação significativa com a emergência de plântulas em areia e índice de velocidade de emergência. Estes resultados concordam com Silva e Rett em 2019, que concluíram que o teste do pH do exudato das sementes de mamão nos 4 períodos de embebição estudados correlacionam-se com o vigor das sementes. Conclusão: o teste do pH do exudato de sementes de melancia nos 4 tempos estudados não foi capaz de separar os lotes de sementes de melancia em níveis de vigor. Houve correlação significativa entre os testes do pH do exudato e germinação, emergência de plântulas em areia e índice de velocidade de emergência, apresentando a mesma tendência entre os testes na verificação do potencial fisiológico de sementes de melancia.
Agradecimentos. Gostaria de agradecer ao PIBIC, CNPq, UEPB e a equipe Solaplante.